Bom, gente, então dando sequência à correção das atividades referentes à crise de 1929, nós vamos agora nos exercícios de aprofundamento, ok? Então, olha só, número 1 dos exercícios de aprofundamento, página 71, volume 1. Franklin Delano Roosevelt assumiu a presidência dos Estados Unidos no ano de 1933, em meio a uma grave crise econômica. Iniciada em 1929, também Barack Obama deparou-se com um problema similar ao se tornar presidente do mesmo país em 2009. Vamos então às perguntas. Letra A. Com relação ao governo Roosevelt, indique as medidas adotadas por ele para fazer frente à crise de 1929. Então, olha só. No início do governo do presidente norte-americano Franklin Roosevelt, foi implantado o New Deal, novo acordo econômico, o plano econômico que visava a recuperação da economia estadunidense diante dos efeitos da crise iniciada em 1929. Entre outras medidas, dá-se um destaque especial para as seguintes que foram tomadas dentro desse plano. Criação de grandes obras públicas com o objetivo de gerar emprego e renda e ampliar a infraestrutura, ou seja, foi uma tacada de mestre do Roosevelt. Por quê? O que ele vai fazer? Obras públicas precisa de mão de obra, precisa, por exemplo, de cimento, precisa de argamassa, precisa de uma série de outros fatores. Então, vai ter as pessoas que vão fornecer isso e as pessoas que vão realizar essas obras. Então, além de melhorar a infraestrutura, construção de pontes foram feitas também, vai gerar emprego e, consequentemente, renda. Por quê? Porque todo mundo sai ganhando com isso. As pessoas que estavam empregadas nessas obras públicas, que foram contratadas, vão gastar depois esse dinheiro no açougue, no mercado, em lojas de roupa, de sapato, vai movimentar a economia novamente ali no país, ok? Outra atitude tomada foi a criação do salário-desemprego. É o que a gente chama aqui no nosso país de seguro-desemprego. Foi uma segurança para as pessoas que perderam o emprego, elas tiveram ali então seguro, tiveram um salário, assegurado ali durante esse período. Outra coisa, concessão de financiamento a fazendeiros e industriais. O que ele vai fazer? Dinheiro público investido aí na agricultura, nas indústrias, para facilitar a vida das pessoas, ok? Isso foram alguns exemplos, apenas alguns para serem citados em relação ao New Deal. Bom, letra B, em relação ao número 1 ainda do texto que nós lemos. Com relação à crise de 2008, enfrentada pelo presidente Obama, indique os principais fatores que desencadearam e como que ela se manifestou. Então, quais foram os motivos, como que ela se manifestou essa crise? Olha só, podem ser apontados como fatores da crise de 2008, é algo, gente, só para dizer que, só antes de responder a questão, é um paralelo que se faz, que lá em 1929 teve uma crise, depois de 2008 teve outra, e os Estados Unidos eles conseguiram, portanto, se recuperar dessa crise. Vale destacar que os países no mundo, vão passar por uma crise, já estão passando, na verdade, uma crise econômica por conta do coronavírus, e medidas já estão sendo tomadas para evitar um problema maior. Então, olha só, em relação à questão, podem ser apontados como fatores da crise de 2008 a especulação financeira e a má gestão de grandes corporações, favorecidas por preceitos neoliberais. A crise em 2008 começou no setor imobiliário norte-americano e atingiu inicialmente bancos, indústrias e também as bolsas de valores, como lá em 1929. Mas logo se espalhou pelo mundo, assim como a de 1929 também, ocasionando recessão econômica. Então, todo mundo, o mundo capitalista, aí, os países tinham uma relação econômica com os Estados Unidos, foram afetados por essa crise em 2008, assim como em 1929, não fazendo aí um paralelo, e altos índices de desemprego, mais uma característica da crise de 29, se assemelhando aí à crise de 29. Para minimizar os efeitos da crise, ou seja, tentar reverter esse processo negativo aí de desemprego, vários governos adotaram, não só dos Estados Unidos, mas em outros países que foram atingidos por essa crise, vários governos adotaram práticas intervencionistas,
Lá em 1929 criou-se o New Deal, intervenção do Estado na economia. Em 2008, mesma coisa. Como, por exemplo, programas de isenção fiscal. O que é isso? Indústrias, alguns setores ficaram por um período sem pagar impostos para o governo, tá? Aportes financeiros. O Franklin Delano Roosevelt não fez isso, nós não acabamos de ver na questão anterior, ele não fez isso lá para os camponeses e agricultores. Barack Obama e outros, tá? Não só Barack Obama, outros líderes de outros países também fizeram isso. Para quê? Esse aporte financeiro? Para auxiliar empresas e evitar o aumento do desemprego. Por quê? Mais gente desempregada, pior para a economia. Ok? Então foi isso, foram algumas medidas que foram tomadas relacionadas à crise de 2008. Agora, número 2, para encerrar a nossa correção de atividades, ao deflagrar a crise mundial de 1929, a situação da economia cafeeira se apresentava como segue. A produção, que se encontrava em altos níveis, teria que seguir crescendo, pois os produtos haviam continuado a expandir as plantações até aquele momento. Com efeito, a produção máxima seria alcançada em 1933, ou seja, no ponto mais baixo da depressão, como reflexo das grandes plantações de 1927 e 1928. Entretanto, era totalmente impossível obter crédito no exterior para financiar a retenção de novos estoques. Por quê? Porque o mercado internacional de capitais se encontrava em profunda depressão e o crédito do governo desapareceria com a evaporação das reservas. Então vamos à questão agora. Uma resposta do Estado brasileiro à conjuntura econômica mencionada foi Gente, só dando uma retomada aqui, eu expliquei na aula que o Brasil era o grande fornecedor de café para os Estados Unidos. Se os Estados Unidos passou por uma crise, obviamente que eles vão deixar de fazer o quê? Deixar de comprar o café do Brasil. Então, nosso país foi um dos afetados à época por essa crise. Ok? Então, letra A. Atração de empresas estrangeiras foi uma estratégia utilizada. Reformulação do sistema fundiário. Incremento da mão de obra imigrante. Letra D. Desenvolvimento de política industrial. E letra E. Financiamento de pequenos agricultores. Vamos ver qual é a correta. Bom, a questão então correta, meus amigos e minhas amigas. Vamos voltar aqui no slide. Peço desculpas aqui porque nós saímos aqui, Então vamos lá, A questão correta, eu vou pedir perdão para vocês mais uma vez, porque nós tivemos uma pequena falha técnica aqui, Voltando na questão. Então olha só, uma das atitudes tomadas à época, tá? Atração de grandes empresas estrangeiras, letra A, não foi isso que foi feito, não houve atração de empresas estrangeiras. Por quê? Porque como que ia atrair empresa estrangeira em plena crise financeira? Então, letra A, impossível. Reformulação do sistema fundiário seria uma questão de reforma agrária, que infelizmente não aconteceu até hoje no nosso país, nessa época então que não iria existir mesmo. Então, letra B também. Incremento da mão de obra imigrante. Como que vai atrair imigrantes se o país está passando por uma crise financeira? Então também era complicado. Letra C também não. Letra D, desenvolvimento de política industrial. Ok, incentivou a indústria. Como? Por que esse aí era o mais fácil de ser feito? Porque é o seguinte, quando alguém vai instalar uma indústria em algum lugar, eles precisam, toda indústria precisa de terreno, então é cobrado ali uma quantia para explorar esse terreno. Precisa-se de água disponível, de energia, de estradas ali trafegáveis, para poder escoar a produção. Então, foi isso que o governo fez, incentivou a política industrial, isentando então os empresários de impostos, fornecendo aí a questão das ferrovias à época, para escoar a produção de qualidade, conforme eu disse, a infraestrutura no que diz respeito à água, energia, ok? Letra D. Letra E, financiamento de pequenos agricultores, não, porque a tendência, os países estavam se industrializando, então o correto seria focar na questão de apoiar os centros urbanos, no caso as indústrias, ok? Quero pedir então que
Quero agradecer, né, a atenção de vocês todos, pedir para que, se houver alguma dúvida, entrem em contato comigo, comuniquem comigo, tá? Estou aqui para esclarecer qualquer dúvida necessária. Espero que vocês tenham entendido. Desculpa aí alguma falha no meio desse caminho, né? São muitos exercícios a serem corrigidos. Então é isso. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima, se Deus quiser.